Olá a todos, meu nome é Gabriela, tenho 30 anos e sou enfermeira. Trabalho em um hospital bastante conhecido em Belo Horizonte. Há alguns meses havia assumido a supervisão de uma unidade de internação desse hospital. Havia dois pacientes em cuidados paliativos, pois o quadro de saúde era bastante delicado e, devido à falta de um prognóstico no quadro, os médicos decidiram colocar esses pacientes como paliativos. Ou seja, daríamos todo o conforto necessário até que chegasse a hora de sua partida. E quando esta acontecesse, não haveria investimento para ressuscitação cardiopulmonar. O fato é que era uma tarde qualquer de mais um plantão. Estávamos eu e minha equipe de técnicos no posto de enfermagem. De repente, um cheiro muito ruim surgiu. Não saberei explicar a vocês o que era esse cheiro. Não era de fezes, de ferida infectada, de carniça, de podridão. Era um cheiro muito forte, nauseante. Fiquei sentindo esse cheiro por alguns minutos, mas tornou-se tão intenso que fiquei incomodada e comentei com a equipe, porém, para minha surpresa, ninguém estava sentindo tal cheiro. Brinquei que talvez aquele fosse o cheiro da morte, afinal, não conseguia explicar como era. Passado alguns minutos, estes dois pacientes começaram a intercorrer. Deu queda de saturação, esforço respiratório, taquicardia. Então, me dei conta de que realmente a danada estava por perto. Naquela noite, ela não levou estes pacientes, mas ceifou a vida de dois que estavam em outras alas. E somente no dia seguinte é que levou estes dois pacientes da minha ala. Em outra ocasião, senti o mesmo cheiro em outra ala, e passando alguns minutos, o paciente mais crítico começou a intercorrer. Eu nunca senti cheiro de gente morta, em estado de putrefação, mas minha bisavó dizia que quando um ser humano morre, ele fede mais do que qualquer outro animal morto. Ela dizia ser um cheiro horroroso, indescritível. Acho que estranhamente consigo sentir o cheiro da morte quando ela está por perto nos corredores dos hospitais. Em 2017, fiz uma cirurgia de mama no hospital de câncer na minha cidade. Estávamos em 4 pacientes no mesmo quarto. Minha cirurgia estava marcada para as 7 horas da manhã. Acordamos por volta das 5, com as luzes do nosso banheiro ligadas, o chuveiro ligado, como se alguém estivesse tomando banho. Há muito tempo, nós quatro estávamos dormindo, ninguém tinha levantado. Chamamos a enfermeira para perguntar quem estava tomando banho. Ela entrou no banheiro, não tinha ninguém. Disse para nós não nos preocupar, porque ali acontecia muita coisa estranha, que o chuveiro ter ligado sozinho era o de menos. Vou contar uma história real que aconteceu há muitos anos com a minha mãe. Ela estava internada no hospital municipal da cidade onde moramos, pois ela tinha úlcera no estômago e ficou muito doente, precisando ficar lá por mais de uma semana. Quando ela chegou, no quarto havia uma paciente, uma jovem que muito pouco falava e estava bem debilitada. Na primeira noite que minha mãe passou com ela no quarto, minha mãe presenciou algo horrível. Ela viu um vulto preto que pairava sobre o corpo da jovem que dormia. O quarto era bem iluminado, pois tinha um poste bem de frente para a janela e as cortinas eram finas. Então, de repente, a jovem começou a gritar desesperada, pedindo por socorro e implorando pela sua vida. O pânico tomou conta da minha mãe, que não conseguia apertar o botão para chamar a enfermeira, pois ficava do lado da cama dela, da moça. Mesmo sem forças de levantar, minha mãe correu para o corredor pedindo ajuda. As enfermeiras ficavam numa sala bem distante, no final do corredor. Mas ouviram minha mãe e foram para o quarto. A moça parecia desfalecida na cama, mas o vulto já não estava mais lá. Tentaram reanimar a garota, chamaram o médico, que imediatamente levou a moça para a sala de cirurgia. Na manhã seguinte, minha mãe acordou e a moça já estava no quarto novamente. Minha mãe, assustada e curiosa, perguntou o que tinha acontecido a ela.
Ela contou que havia terminado seu namoro com um rapaz e ele acabou morrendo em um acidente trágico, mas que desde então, todas as noites, ele vinha e colocava agulha no corpo dela, com a intenção de matá-la, para que ela fosse junto com ele. Ele falava com ela, mas só ela conseguia ouvir. Minha mãe não acreditou no fato das agulhas. Então, minha mãe ficava toda a noite e cuidando quando ele viesse. Passaram-se algumas noites, aquele horror se repetia. Uma certa noite foi a última da garota, pois uma das agulhas acertou seu coração e não teve como salvar. Minha mãe, muito abalada e intrigada, era amiga do médico, que lhe mostrou uma caixinha cheia de agulhas que ele tinha tirado da moça e que apareciam nela todos os dias, e disse que não tinha explicação lógica para aquilo. Depois disso, minha mãe passou a rezar muito à noite para conseguir dormir. O que eu vou contar agora é super recente e me tocou bastante. Minha mãe e eu temos uma amiga que faz mais ou menos um mês que ela descobriu estar com leucemia. Nisso, minha mãe foi visitá-la e dormi com ela no hospital. Semana passada, no Dia das Crianças, nós fizemos uma festinha no bairro onde a minha bisavó morava. E na volta, minha mãe contou que no dia anterior, enquanto ela organizava algumas coisas, ela viu uma figura alta, colocando a mão na boca e rindo, chamando ela para fofocar. No outro dia, ao meio-dia, soubemos que nossa amiga estava entubada na UTI, em estado grave, e às 15 horas soubemos que ela, infelizmente, havia partido. Eu e minha mãe choramos demais, e ao nos recompormos, ela me falou que a figura que ela tinha visto tinha sido a nossa amiga. Ela tinha visto claramente ela. Outro detalhe: dia antes, eu havia sonhado com um caixão. E sinceramente não gosto, pois logo depois eu recebo a notícia de que alguém faleceu. Na madrugada da sexta para o sábado, que seria o velório dessa amiga, eu não dormi quase nada, pessoal. Foi uma noite bem difícil, mas hoje estou me recuperando desta perda. Chorando às vezes, mas bem melhor que semana passada. Eu sei que não é um relato de arrepiar, mas mesmo assim foi uma experiência bem marcante. Era em plena pandemia do Covid-19. No hospital estávamos em estado de pânico. A cada plantão era um ritual para vestir tantos equipamentos de proteção individual. Tinha plantão que eu não ia ao banheiro porque era muito difícil tirar aquela indumentária. Mas mesmo assim, com esses cuidados, começamos a perder colegas para a Covid. Cada colega que era transferido para a capital do estado não retornava vivo. No hospital dava plantão um médico peruano, que ficou conhecido por não se importar com a doença. Dispensava os EPIs, inclusive a máscara que deixava todo o tempo presa no queixo. De repente ele pegou Covid e foi internado, entubado e infelizmente veio a óbito. Passaram-se alguns dias. Eu estava andando no corredor do hospital e percebi que estava calmo. Não havia ninguém no corredor, então resolvi fazer uma selfie. Na hora eu não percebi nada. Quando cheguei em casa, que fui ver a foto, atrás de mim, no corredor, apareceu nitidamente a figura do médico. A imagem dele apareceu da cabeça até o quadril, com a mesma roupa marrom que ele usava com frequência. Para baixo apareceu algo tipo uma fumaça, como se ele estivesse flutuando. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Peguei a foto e comecei a enviar para os colegas médicos dele. Cada um que via ficava simplesmente chocado com aquela visão. Meu Deus, não é possível. O que é isso? O que ele quer? Vamos orar por sua alma. E assim fazíamos. Até aí tudo bem. Compartilhei essa foto por WhatsApp para algumas pessoas e relaxei. Em um dia de folga em casa, eu parei para criar álbuns no Google Fotos. E ao procurar a dita foto, não mais encontrei. Fiquei intrigada. Comecei a passar a mensagem para as pessoas que eu havia enviado para tentar recuperar, mas para minha surpresa, todos eles me respondiam: Poxa, aquela foto não achei mais.
Acho que excluí sem querer. Caracas, não tenho mais. Eita, o que foi aquilo? Como uma foto pode ter sumido de todos os celulares? Eu só sei dizer que isso não foi um sonho. Foi real. E eu fotografei um espírito. O médico se materializou na minha selfie, mas talvez não quisesse que eu mostrasse a outros. Vai entender. Até hoje eu não entendo como isso aconteceu. Trabalho em 2 hospitais, sempre trabalhei no plantão noturno e acontece muita coisa em hospitais. Na época desse acontecido, eu era copeira. Estávamos, minha colega e eu, no lactário. Preparando as mamadeiras, era por volta das 3 da madrugada, quando escutamos vindo pelo corredor um barulho de salto. Toque, toque, toque. Nós comentamos uma com a outra. Nossa, que mulher sem noção. Usa salto alto fazendo esse barulho em um hospital. A janela do lactário dava direto nesse corredor. A pessoa que passasse por ali a gente iria ver. Mas o barulho do salto se aproximava cada vez mais alto, mas a pessoa não passava pela janela. Daí coloquei a cabeça para fora da janela e não vi ninguém. Abaixei o vidro, voltei a fazer minhas coisas. Dali a pouco, o barulho ficou ainda mais perto da janela. Toque, toque, toque. Dessa vez, minha colega foi na janela e já foi reclamando com a pessoa. E de novo, não tinha ninguém. Ouvimos por mais um tempo aquela pessoa impaciente, andando de um lado para o outro, perto da janela. Toque, toque, toque. Só o barulho, nada de vulto. Mais tarde, naquela madrugada, ouvimos ali mesmo na janela do lactário um sussurro que dizia assim: "Tô com frio". Meu Deus, saímos correndo do lactário, só retornamos lá quando chegou mais gente do plantão. Foi de bambear as pernas. Trabalho hoje como técnica de enfermagem no hospital infantil e tenho muitos relatos sinistros para vocês. O que aconteceu no momento que minha mãe faleceu? Eu sou a única filha mulher. Minha mãe estava há 3 meses internada e com câncer. Eu ficava o dia todo durante a semana e revezava final de semana com a minha tia, que era irmã da minha mãe. Nesses 3 meses no hospital, eu nunca vi nada e não tenho sensibilidade, mas minha mãe tinha. E tudo que ela via, ela me falava. Às vezes, eu ainda falava: "Mãe, pelo amor de Deus, não quero saber. Eu tenho medo". Ela sabia que ia morrer no dia. Ela falava para mim: "Fulano que está perto da porta, morre hoje. Ciclano morre amanhã", e por aí vai. Tinha uma senhora que estava mal. O filho dela, o caçula, foi no hospital de madrugada. Quando ele entrou, minha mãe disse: "Ele veio se despedir da mãe dele. Ela já vai". Meu Deus, eu ficava apavorada e essa senhora morreu às 4 da manhã. E o filho foi lá às 2 da manhã. Depois disso, minha mãe entrou em coma. Passou 3 dias em coma e muito inchada, só esperando o momento de partir. Ela sempre falou que não queria morrer na minha frente e nem na frente do meu pai. Eu tinha medo de sair de perto dela e ela falecer. Nesse dia eu falei para minha tia: "Vou em casa tomar um banho e já volto. Vou comer alguma coisa que estou com fome. Eu moro em uma rua depois do hospital". Eu fui, olhei para minha mãe e disse: "Mãe, já vou, mas daqui a pouco estou de volta". Isso era meia-noite. Fui para casa com aquela sensação horrível de perda. Entrei em casa, disse para o meu marido: "Vou tomar um banho, vou descansar um pouco para voltar". Jantei, dei banho no meu filho, conversei com meu marido. Mais ou menos 1 da manhã, entrei no banheiro para tomar banho. Mas antes, eu sentei no vaso sanitário e sério, fiquei orando e conversando com Deus, falando para Ele todas as minhas aflições. Quando eu terminei a oração, entrou um negócio, uma bola, parece uma fumaça, rápido, no banheiro, ficou à minha frente, subia e descia. Eu olhando sem acreditar o que estava vendo. Isso durou uns 20 segundos. Depois, entrou na parede e sumiu. Fiquei pensando: meu Deus, eu estou vendo coisa. Estou ficando doida. Levantei, fui tomar banho.
Quando eu saí do banheiro, meu marido estava na porta do quarto, olhando para o banheiro de braços cruzados. Saí e perguntei para ele por que ele estava me olhando daquela maneira. Estava assustado. Aí eu comecei a falar que vi algo no banheiro que não tinha certeza se via algo. Ele disse, entrou pela cozinha, passou por mim, eu também vi. Entrou no banheiro, por isso que eu estou olhando. Não sei o que era. Eu sentei na minha cama e disse: estranho isso. Mas depois de uns segundos, caiu a minha ficha. Eu comecei a gritar e chorar muito, não sabia o que fazer. Eu disse: era a minha mãe me avisando que ela morreu. Tenho certeza disso. Liguei para minha prima, não acertava nem a ligação. Quando consegui, minha tia atendeu o telefone e disse que a minha mãe faleceu nesse mesmo horário. Meu pai disse que viu algo no quarto dele. Parece um vento e o quarto fechado. Eu corri para o hospital. Chegando lá, minha mãe ainda estava no quarto, mas já toda empacotada. Eu abracei ela. Foi nessa hora que a moça que estava doente começou a gritar, dizendo que estava vendo a minha mãe. Vocês acham que foi mesmo a minha mãe que veio se despedir de mim e do meu pai?